O senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí? Eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então fizemos a nossa parte. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido, antes dos efeitos possíveis, efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid, construírem hospitais de campanha. Então fizemos a nossa parte. Raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o OMS reconhece isso daí. Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio com as pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Não é verdade. Candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de
compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão... Bom, então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Para eu completar a minha frase, muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas, visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. Isso que aconteceu. E nós fizemos exatamente o quê? Demos o auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. O senhor não se arrepende das declarações? Ou ir para as ruas fazer o que não queriam. Poderiam ter um caos na rua, caos porque pessoas com fome iriam para a rua. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do Nordeste. Fizemos a nossa parte e tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era